Ora, julgo que já estamos online. Só confirmar aqui. Exatamente. Parece-me que sim. Ora, então, boa noite a todos. Vocês estão a ouvir bem? Sim. Sim. Ok. Ok. Só meter aqui o link para começarmos. Ora, muito bem. Boa noite a todos. A gente hoje começamos um bocadinho mais tarde. A internet não nos estava a querer deixar avançar, mas já está tudo resolvido, julgo eu. Julgo que desse lado também estão-nos a ouvir bem. Se estiverem a nos ouvir mal, digam. Eu julgo que está tudo ok. Muito bem. Os temas de hoje são a questão do PPR, de podermos amortizar o nosso crédito de habitação com o PPR, final de 5 anos. Ou seja, podemos usar esse valor para fazer a amortização das nossas prestações sem qualquer penalização na parte contributiva. Portanto, podemos beneficiar dos 20% que usamos ou que à partida teremos declarado e ao fim de 5 anos podemos fazer essa amortização nas prestações do crédito de habitação. A maior parte das pessoas não o faz. Principalmente nesta altura em que os PPRs não estão a render muito, ou pelo menos a maioria não estão a render muito. Aliás, neste momento pouca coisa está a render alguma coisa. Depois temos também a questão de que a semana passada ficou de alguma forma não ficou bem esclarecida, ou seja, houve aqui algumas confusões na questão das taxas de esforço e hoje vamos clarificar. Aliás, cada um, o Edilberto vai falar de uma taxa e o Carlos vai falar de outra para a coisa ficar bem clara. É normal nestas situações haver aqui algumas confusões. São partes técnicas que muitas vezes há exceções que podem ficar a criar aqui algumas dúvidas. E o nosso objetivo é exatamente o contrário, é que não fiquem dúvidas, tanto para vocês conseguirem de alguma forma, quando vão procurar defender os vossos interesses perante a banca, poderem estar com os argumentos suficientes e argumentos válidos. Portanto, vamos falar um pouco sobre isto. Temos o Carlos hoje está de telemóvel, está mais para o sul do país. Está bom tempo por aí, Carlos? Acho que sim, acho que está melhor do que o norte. É, pronto, isso é que é importante. Digam-me uma coisa, esta questão do PPR, vocês é normal os vossos clientes, ou seja, o PPR muitas vezes é um dos produtos que é pedido pela própria banca, não é? Até por um cross-selling, certo? Correto. Acontece com uma grande parte dos bancos. Os vossos clientes, eu tenho a ideia que não, e que não é uma questão muito usada. As pessoas normalmente contam com o PPR por uma questão de reforma, e que está certo, aliás, tomarmos nós que todas as pessoas tivessem bons PPRs para chegar à reforma e estarem salvaguardados. Mas esta questão de, ao fim de 5 anos, poderem pegar no valor que estiveram a poupar durante esse tempo e usá-lo no crédito de habitação para amortizar as prestações, é uma questão que vos é falada, os clientes abordam esse tema, ou nem sequer é assunto, raramente. E, Dilberto, tens muitas situações? Boa noite. Não, de facto, os meus clientes não têm perguntado muito sobre isso, não tem sido tema até o momento. Portanto, nós sabemos que os PPRs só em última instância que devem ser, só mesmo em situação de alta emergência deve ser usado, mas contudo, existe esse mecanismo. Mas os meus clientes não têm perguntado sobre isso, nem têm procurado ir por essa via. Mas a questão é um pouco essa, Edilberto, é que não tem que ser ou seja, neste momento as pessoas... a questão é percebermos, nós temos que saber usar o dinheiro em nosso favor.
ok? E a ideia de estarmos a abordar um bocadinho esse tema é exatamente essa. É usar o dinheiro em nosso favor. O que tu acabaste de dizer faz sentido. Tem que ser só numa emergência, mas ter o dinheiro sem estar a render, ele não está a trabalhar em nosso favor. E há uma das coisas que eu acho que é muito importante e que temos que fazer de alguma forma, e cabe-nos a nós também, e este programa pode de alguma forma fazer isso, e queremos que isso aconteça, é que as pessoas ponham o dinheiro a trabalhar em seu favor. Isso é que é importante acontecer. E a questão do PPR, neste momento, a maior parte das pessoas, principalmente os que estão junto dos bancos, não estão a render praticamente nada. É uma taxa miserável mesmo. Portanto, todas as alternativas são importantes para isso. E a minha questão aqui é... neste momento até estamos com uma outra questão de exceção do PPR. Quem teve em layoff, quem ficou desempregado, pode usar, ou seja, pode levantar o PPR não só para o crédito de habitação, mas para o que necessitar, levantar o dinheiro e não tem penalização. E estamos a falar até, neste momento, foi alargado até setembro, portanto, normalmente é baseado no valor mês, no indexante dos apoios sociais, que em 2020 está em 438 euros, à volta disso. Exato, é isso mesmo. Sim. Portanto, no primeiro alargamento era só 3 meses, ou era o período que tivessem layoff, neste momento está até setembro. Portanto, estamos a falar de 6 meses. Portanto, estamos aqui a falar de 2.600 euros, quase. Portanto, já é um valor significativo. E isto estamos a falar para quem esteve em layoff ou perdeu o emprego e que tenha feito PPR, ou seja, só pode levantar o valor que tenha sido colocado em PPR até 31 de março. Isto é uma situação. E aqui sim, se calhar estamos a falar de uma situação de emergência, né? Pagar escolas, pagar comida, pagar rendas, pronto, ok. Mas numa perspectiva em que o banco me diz, você tem que fazer aqui uma poupança para ter um spread bonificado. Ok, e eu estou a fazer aquela poupança e até coloco mais ou coloco menos, quer dizer, menos não tem que ser, porque normalmente tem um valor mínimo. Portanto, estou ali durante 5 anos a fazer aquela poupança. Ao fim de 5 anos, eu posso pegar naquele dinheiro e posso amortizar esse crédito, amortizar-se, ou seja, as prestações, o valor que eu tiver para pagar o número de prestações, posso dizer à entidade onde está o PPR, olha, tenho que passar para aqui este dinheiro para este IBAN para me amortizar o valor do crédito. Isto pode ser feito. Portanto, e a questão aqui é, pelas minhas contas, e até foram rápidas, estamos a falar de uma situação em que, imagina, neste momento 1% num PPR já é uma coisa espetacular, mas imaginemos que nestes 5 anos, em 2015, colocamos lá 1.000 euros para arrancar com a questão de ter um valor mínimo que o banco exigia por causa do spread. Ou até podemos estar a fazer um valor mensal, e nesse caso temos que ter... A primeira poupança tem que ser superior, ou seja, a poupança dos primeiros 35%, para poder levantar tem que ser mais 35% na primeira metade. Acho que é uma coisa assim qualquer, mas daqui a um bocado até confirmo e metei o link. Eu tenho isso no Conselho do Consultor. Estamos a falar, imaginem, 1.000 euros. Se eu pegar nesses 1.000 euros e amortizar em 2 ou 3 prestações, estamos a falar de ir buscar, ou seja, fomos buscar 20%, ou seja, estamos a falar de 200 euros. 200 euros que vamos buscar, de alguma forma, pelo IRS. Não temos penalização, portanto, já são 20%. Se estes 1.000 euros tiverem estado a dar 1%, estou aqui a meter um valor baixo, porque o ideal é nós estarmos aqui a fazer o que está a acontecer neste momento, podemos ter aqui 10, 20, 30, fazer aqui um valor espetacular, mas não é. Portanto, estamos a falar aqui à volta de 52 euros. Portanto, estamos aqui a falar de uma situação em que eu pego, eu consigo recuperar aqui uma boa parte, ou seja, estamos aqui a falar de 1.252 euros. É? E estou a usar o PPR em meu favor. É? Sim, isso é muito interessante isso. Pronto, a minha questão aqui é outra. É que, entretanto, por acaso, quando eu coloquei o tema ontem, o Sul está fácil. Coloquei o tema ontem, por acaso, em meio de trabalho e recebi algumas mensagens. O que é bom até para nos ajuda também para nós sabermos exatamente o que é que temos que abordar. E algumas das questões era... tinha aqui uma situação que dizia, então, mas não é preferível amortizar logo esse valor ao crédito? Se calhar faz sentido. Ou seja, em vez de estar a fazer a poupança, sim, pegar nesse dinheiro e ir amortizando diretamente todos os meses. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Esta questão dos 20% que vai buscar ao Estado é que já não existe. Não é? Sim, sim. As pessoas estão-se aqui a esquecer um bocadinho deste valor.
E o engraçado é que, se nós depois pegarmos na ferramenta da amortização, e eu fiz esse trabalho, e fui lá, e fui fazer mais ou menos quanto é que me daria se pegasse neste valor e o colocasse logo como amortizado, e neste momento a ferramenta já está a fazer o valor único. E para um crédito de 100 mil euros, faltava 30 anos, 1,5 spread, a poupança era significativa, dava-me 600 e qualquer coisa que eu ia recuperar. Eu sei que nas minhas contas, nesses 30 anos, este PPR que teve parado 5 anos, dava-me 3,2% ao ano, que nesta altura é espetacular, certo? E eu nem sequer estava a pegar nessa redução, porque se eu pegasse na redução que tenho na prestação mensal com essa amortização e também o poupar, ainda era maior a poupança no final do crédito. Portanto, a questão aqui que é importante nós fazermos perceber muitas vezes é que nós temos que aprender a colocar o dinheiro a trabalhar para nós, porque senão andamos sempre ao contrário, andamos sempre a trabalhar para pagar créditos. E é importante que as pessoas tenham esta noção, e estas, às vezes, são alguns truques, até porque a maior parte dos bancos, quando os spreads são altos, não gostam muito que a gente amortize, só quando são abaixo de 0,5 ou aqueles spreads de há uns anos atrás. Aqueles às vezes até, já houve bancos que tentaram que os clientes amortizassem e até davam-lhes uma parte de uma amortização. Mas pronto, Carlos, esta questão, os teus clientes normalmente abordam-te este tema ou nem por isso? Não, tal como o Edilberto, não é muito usual os clientes falarem nesta questão de usar os PPRs para amortizar o crédito de habitação. A minha opinião vai um pouco dentro daquilo que o Edi estava a falar, ou seja, o objetivo do PPR, e tal como tu referiste no início, é criar um plano para a reforma. Podemos usar esse fundo em algumas situações, neste caso que já mencionaste, na questão de passado 5 anos do crédito de habitação, questões de doenças graves, questões de desemprego. Contudo, o que é necessário fazer aqui é um pouco a análise daquilo que estavas a fazer, que é perceber se o PPR tem uma boa rentabilidade ou não, que nestes últimos anos a rentabilidade é praticamente nula, neste caso, não é? Sim, na maioria. E perante isso, ver aquilo que nos compensa mais, não é? Até, por exemplo, vamos pôr um casal que está a necessitar de pedir um crédito de habitação ao banco, né? Tendo um PPR, se calhar, dependendo da rentabilidade que esse PPR tem, se calhar não lhe compensa estar a endividar-se mais junto da banca, mas sim usar o capital que ele já tem disponível e fazer a amortização, neste caso das prestações, e em vez de estar a pagar ao banco, usa o seu próprio dinheiro para fazer esse investimento, ou essas obras, ou isso que ele queria fazer com o valor que iria solicitar ao banco. Ou seja, basicamente isto é um pouco fazer as nossas contas. Aquilo que falaste também da questão de amortizar, para amortizar neste caso o financiamento, que compensa na parte dos juros, que ia conseguir uma rentabilidade mais elevada. Podemos até, por exemplo, quando temos um PPR com uma rentabilidade baixa, se calhar pegar nesse próprio valor que podemos resgatar, neste caso, e fazer um novo PPR, porque aí penso eu que vamos buscar novamente os benefícios fiscais, correto? Exatamente. E de alguma forma estamos a trabalhar para a reforma, que é o que no fundo o produto nos pede. Sim, de facto. Não, por acaso o exercício que fizeste já é muito interessante, muito interessante mesmo. Sim, a questão aqui é um pouco essa. É importante acima de tudo, aquilo que eu estava a dizer há pouco era isso que eu estava aqui a procurar de uma informação que eu tinha lido. Da questão de poder levantar o valor dos 5 anos, que é, desde que decorridos 5 anos e que o montante das entregas efetuadas na primeira metade da vigência do contrato representado pelo menos 35% da totalidade das entregas, que a partir do momento em que são feitas aquelas entregas faseadas é pacífico. Porque imaginem que fazem um valor e depois no final é que fazem um valor maior. Portanto, aqui o objetivo é de alguma forma ter esta... Carlos, os clientes não nos têm falado muito, mas é assim, eu por acaso, e ouvindo este exercício, ainda agora mais prático, por vezes até muito melhor do que aquilo que a gente vai lendo, se calhar temos que começar nós a falar nisso aos clientes. Não, a questão é um bocado essa, a questão é os clientes não falam por desconhecimento, né? Exatamente. Caso, pois, quando os clientes falam em PPR, pensam que isto é só para a reforma, né? Basicamente desconhecem estas situações que a lei
permite que os clientes o façam. Sim, sim, aliás, embora por acaso este assunto já foi abordado pelo Pedro Anderson no Contas Poupança, aliás, o Pedro vai ser provavelmente um dos nossos primeiros convidados no nosso programa, ainda não sei muito bem, já temos estado a falar com ele, mas o Pedro é uma das pessoas que mais tem abordado este tema. Agora é verdade que depois às vezes é um assunto que não, como não é o dia-a-dia das pessoas, é aquela questão de não ser o dia-a-dia das pessoas, ou então das pessoas, porque a maior parte das situações que eu percebo, por exemplo, uma das dúvidas que tem acontecido muito, e é um dos artigos que também estamos a preparar para escrever, é que as pessoas às vezes não amortizam porque não sabem como é que podem fazer. Ou seja, eu por acaso até amortizei, mas nem sei como é que eu ligo ao banco, ou como é que eu faço. Meus amigos, liguem para o banco, pelo menos, mandam um e-mail, façam qualquer coisa, mas têm que o fazer. De facto, o ideal era aquilo de ter a possibilidade de ir ao site do banco e conseguir fazer isso. Mas, como é óbvio, eles não lhes interessa muito esta questão da amortização. Portanto, temos que nos mexer um bocadinho, né? E uma das coisas que eu quero fazer até como artigo é exatamente isso. Quais são os procedimentos em vários bancos para fazer essa questão. Portanto, às vezes o próprio tema, como não é atrativo inicialmente, as pessoas acabam por não olhar para ele. Eu percebo que se calhar muitas pessoas viram o nosso tema e pronto, amortizar, nem vou amortizar, isso não interessa muito e tal. Agora, claro, depois fizerem as continhas, mas depois, mesmo de fazer as continhas, é preciso a gente mexer-se, né? Perceber quanto é que o meu PPR está a dar, se compensa fazer estas contas que eu acabei de fazer, se os 3% faz sentido ou não, se posso adicionar a questão de vou aproveitar e o que baixa na prestação vou também contar com poupança e amortizar também. Isto depois depende de como é que... A questão aqui às vezes está em eu pagar um crédito em 40 anos ou pagar um crédito em 30 anos. Às vezes a questão está aqui, não é mais do que isso. A gente às vezes queixa-se, aliás já falamos sobre isso, nós somos peritos em queixar-nos. Às vezes temos que fazer qualquer coisa, não é? E pôr o dinheiro, de facto, a trabalhar para nós. Porque eu acho que o segredo de nós nos reformarmos mais cedo ou ter uma qualidade de vida melhor quando pudermos reformar é ter capacidade e liquidez para que possamos ter. A qualidade de vida acaba por ser, às vezes não é ter muito dinheiro, às vezes ter qualidade de vida é ter o valor que nós necessitamos para o que nós já fazemos no nosso dia-a-dia e continuar a viver. Mas é preciso, durante a vida, ir fazendo estas coisas. E o crédito de habitação é, de facto, das maiores despesas que as pessoas têm. Portanto, acho que deve ser o produto que devem de olhar com mais atenção e tentar sempre a questão da transferência. Se está a baixar spread, negociar com o meu banco. Se o meu banco não baixa, vou transferir. E andar nisto, meus amigos. Se não forem vocês olhar pela vossa vida, eu vos garanto que ninguém vai olhar, não é? E melhor que vocês, que fazem esse trabalho até junto dos vossos clientes, que vão fazendo esse trabalho até clientes que já tinham feito e voltam a falar para conseguir ajudar. E esta questão do PPR, eu acredito que nos próximos dias, se calhar, vocês vão ter mais pessoas a falar sobre isto. Até porque o impacto do programa tem sido muito acima do que eu estava à espera. Isso é bom. Mas pronto, este assunto, eu acho que foi assim. Há várias técnicas, já depois até recebi outras situações, aquilo que eu vos falava de se compensava mais amortizar diretamente do que estar a fazer PPR, mas a minha questão dos 20% faz logo ali alguma diferença. Mas tenho aqui mais algumas situações que nós depois, se calhar, podemos voltar a abordar o tema noutro programa. E se apanharmos cá o Pedro Anderson, ele até também nos pode ajudar, porque ele lembra-me que ele na altura até fez uma entrevista a uma cliente, ou seja, a alguém que viu o programa, que fazia isso constantemente, ou seja, de 5 em 5 anos estava a fazer isso. Portanto, e sei que na altura diminuía bastante o prazo do crédito. Muito bem. Este assunto está... Querem acrescentar alguma coisa? Não. Bem, eu quero acrescentar que se calhar tenho que olhar, vou olhar isso atentamente, porque provavelmente para alguns clientes pode fazer, se calhar em vez de não falam eles, falamos nós. Aliás, sim, mas a minha questão é só os clientes. Eu, por acaso, ao fazer, por acaso, já de vez em quando faço isso, mas de vez em quando, eu tinha aí um cartão que uma vez me tinham feito, que nem sei se era da Fidelidade ou uma coisa qualquer, sim, que eu todos os meses estava a pagar 25 euros e nem sabia. E agora a fazer isso há dias, por acaso, onde é que está isso? E tenho lá 800 e tal euros. Portanto, é das coisas que eu já estou aqui a preparar a minuta até para enviar, porque a gente às vezes em casa de ferreiros pé de pau. Exato, mas pronto, às vezes é isso, é nós mexermos. Ora, muito bem, vamos então às taxas de esforço e ver se a gente desta vez não coloca aqui muita confusão
e tentar clarificar isto o mais rápido possível. Portanto, falamos da DSTI e da taxa de esforço dita normal. Edilberto, queres começar tu? Sim, pode ser. Força, então aí. Bom, a taxa de esforço, portanto, existe a taxa de esforço e a DSTI, portanto, eu vou falar da taxa de esforço. A taxa de esforço prende-se com o seguinte, portanto, é a totalidade dos encargos bancários que estão registados no Banco de Portugal que o cliente tem, portanto, a soma desses encargos mais aquele que se está a propor, dividido, portanto, pelo rendimento líquido mensal do cliente. Portanto, vai dar uma percentagem, portanto, e essa percentagem não deve exceder os limites que estão impostos pelo Banco de Portugal. Portanto, esta é a tal dita taxa de esforço normal, isto é, volto a repetir, somar os encargos todos bancários que temos e com créditos e que estão registados no Banco de Portugal, dividi-lo pelo rendimento líquido mensal, portanto, o rendimento livre dos impostos do IRS e da Segurança Social. Portanto, essa taxa de esforço dita normal, normalmente enquadra-se na ordem dos 35%, que é aquilo que dita a regra normal. Depois já, portanto, a tal história da DSTI que vem acrescentar algo mais a isto. Sr. Carlos. Sim, depois há a tal DSTI, não é? Que é um indicador lançado pelo Banco de Portugal, que visa praticamente manter a estabilidade financeira das entidades bancárias, neste caso, e prevenir também o incumprimento das famílias, neste caso. A DSTI, tal como o Edi disse, não vai muito longe daquilo que o Edi estava a falar, é a soma de todos os encargos financeiros dos clientes, mais a prestação do crédito que o cliente vai contratar, neste caso majorada a 3%, caso seja contratada através de taxa variável, e dividida pelos rendimentos mensais líquidos do cliente. Pronto. Isto multiplicado por 100 dá-nos então a tal DSTI, que não pode ultrapassar os 50% e que deveria enquadrar-se mais ou menos na ordem dos 35%. Pronto. Quando refiro é majorada a 3%, quando é utilizada a taxa variável, é porque se o cliente utilizar a taxa fixa, não existe esta majoração. Ou seja, nesses casos em específicos, nós temos alguns clientes que podem não ter o crédito aprovado utilizando a taxa de variável, ou seja, o spread mais Euribor, neste caso, mas utilizando a taxa fixa poderá conseguir ter a aprovação e enquadramento da STI. Ok. Diz-me uma coisa, vocês há aqui uma coisa que me faz alguma confusão e nós já abordamos este assunto, mas de alguma forma é. Os clientes normalmente têm noção da importância da taxa de esforço na aprovação de um crédito de habitação. Edilberto? Não, nem sempre. Portanto, há de tudo. Agora, de facto, no último ano, principalmente, tenho notado que existe muita mais informação. Agora, existe mais informação naquilo que é a tal dita taxa de esforço normal, que é, portanto, aquela que eu expliquei. Depois, sabes como eu, que desde julho de 2018 que houve estas alterações todas, foi quando veio a DSTI, não sei o que é, que de facto veio, portanto, acrescentar alguns critérios à taxa de esforço normal. E nisso não. Portanto, ouvem de facto falar na sigla algures, ou em alguma coisa que leem, ou que ouvem na TV, ou qualquer coisa, mas não têm noção do que isso quer dizer. Portanto, normalmente existe essa falta de informação. Carlos, também acontece o mesmo contigo? Sim, acontece um pouco, penso eu, com nós todos, ou seja, os clientes não pensam muito na taxa de esforço, ou pelo menos quando pensam na taxa de esforço podem não saber exatamente como a calcular. Não é? Neste caso, acho que tu próprio já lançaste essa ferramenta de cálculo na página do Conselho de Consultor. Sim. Acho que eles vou partilhar. Poderão utilizá-la de forma a rever qual é o montante que poderão pedir de financiamento, tendo em conta as suas condições atuais. Pronto, mas relativamente a estas taxas, se calhar para efeitos práticos, podemos falar um bocadinho sobre elas. Por exemplo, na questão da DSTI, é importante
que quem nos está a ouvir ou quem tenha, por exemplo, tido um crédito recusado nos últimos tempos, devido à taxa da DSTI elevada, é importante perceber se o cálculo foi feito única e exclusivamente com a taxa variável, porque a maior parte dos bancos fazem através dessa taxa. Nós próprios temos vários clientes que têm uma DSTI elevada e somos nós próprios a aconselhar o banco a utilizar a taxa fixa neste caso, como a taxa do cliente, para que não exista aquela majoração dos 3%. Isso faz com que depois o processo seja enquadrado em termos da DSTI e permita que o processo seja aprovado. Muitas vezes existe este desconhecimento dos próprios gestores das entidades financeiras, bancárias neste caso. Por isso, sim, admira, se não sabem dos bancos, quanto mais dos clientes, não é? Exatamente. Pronto, às vezes nem é só isso. Pronto, é importante ter em consideração esta questão que é relevante na análise dos processos. É importante ter outras porque além destas taxas de esforço, e se calhar o Edi pode falar um bocadinho mais sobre essa questão, há outros indicadores que os bancos, mesmo tendo nós, por exemplo, podemos ter uma DSTI enquadrada e podemos ter uma taxa de esforço do banco não enquadrada. O facto da taxa de esforço do banco não estar enquadrada não significa que a operação não se possa fazer. Mesmo na questão da DSTI, até porque existem processos acima dos 50% que podem ser feitos desde que devidamente justificado ao Banco de Portugal. Mas na questão dos bancos existem outros indicadores importantes, que o Edi pode falar um pouco sobre eles, como a questão da profissão, mas o Edi está à vontade também para falar um pouco sobre isso. Pode... Sim, essa questão, aliás, a minha questão às vezes aliás, nós quando criamos a ferramenta que acabei de partilhar, e até estava a ver outras perguntas que estavam a surgir, quando criamos a ferramenta da questão de perceber a taxa de esforço, foi um bocadinho para isso, mas foi numa perspectiva e acho que é um programa que nós temos que abordar e se calhar será um programa um pouco extenso, mas acho que faz todo sentido, que é, porque é que eu vou comprar uma casa? Porque é que eu vou procurar uma casa? E já tocamos aqui no assunto, mas se calhar um bocadinho por cima. Porque é que eu vou comprar uma casa ou procurar uma casa se eu ainda nem sei qual é a minha taxa de esforço, qual é a minha capacidade de pagar aquele crédito e se o banco me vai aceitar? Quando nós criamos esta ferramenta era uma espécie de... E ela ainda está preparada e está a ser desenvolvida. Era quase uma certificação, e claro que se inventar os valores, a ferramenta vai dar os valores, mas se inventar, quando chegar à altura de enviar a documentação para o banco, acabou a invenção, portanto, ou o tem ou não tem. Aquela ferramenta, no fundo, era para... e a pessoa fica lá com os cálculos, sabe qual é o valor do imóvel, já a contar com os 10%, quando vou pesquisar, seja na internet ou vou a uma imobiliária, dizer aos senhores da imobiliária, olha, eu sei que vocês me querem vender uma casa um bocadinho mais cara, mas eu posso ir até aqui. Até aqui tem crédito aprovado, dentro dos valores que eu estive a fazer. E aí já não tem que andar às vezes a ver casas de sonho e não sei o quê, que depois chega a hora da realidade e o sonho vai para água abaixo. E depois não é só, eu saber que tenho aquela capacidade, mesmo numa negociação de compra de casa, dá-me uma outra capacidade, porque eu sei que até ali, à partida, consigo mais ou menos ou seja, tenho taxa de esforço para aquilo. Pode variar pela profissão, porque há profissões com mais risco de não pagamento da prestação e essas coisas que os bancos, como é óbvio, têm isso tudo estudado. A gente às vezes não percebe porque é concreto, não é aprovado, ou é pedido um fiador com os rendimentos que nós temos. Não, mas isto dá. Sim, mas depois às vezes esquecemos dessas situações que é importante também estar em cima da mesa. Portanto, isto não é assim tão simples. Mas a minha questão às vezes é um pouco essa. E eu às vezes nem sei se as pessoas não sabem porque não querem ou não sabem porque nem sequer... Ou seja, vou fazer um crédito, vou comprar uma casa e seja o que Deus quiser e vou à imobiliária e vou comprar a casa e vou ver e depois vê-se. Isso a mim faz-me um bocado de confusão, percebem? E as pessoas hoje em dia não se podem queixar de não saber. O banco não me explicou, a seguradora não me explicou, não sei quem não explicou. Mas já tenho o vosso apoio e ainda por cima é gratuito. E depois não é só, hoje em dia vão ao YouTube, vão à internet, vão a qualquer lado, está lá a informação toda. Portanto, é importante às vezes as pessoas também terem um bocadinho desta assertividade. E às vezes isso não acontece.
Porque quanto mais informação tiver, eu perante o banco, perante a imobiliária, perante o vendedor, perante tanta coisa, eu consigo, olha, está aqui, não há muito a inventar, são números, portanto, é isto, ou dá ou não dá, ponto final. Mas, Edilberto, esta questão normalmente, tu já tiveste algum cliente que te tenha defendido ele próprio o processo, tenha-te enviado um e-mail já a dizer a minha taxa de esforço é tanto e não sei o quê, e vou conseguir comprar e tenho os 10% ou tenho os 20% e o meu valor é este e tal e tal e tal, e tu olhaste para aquilo e disseste, pronto, isto já é só enviar para o banco, está feitinho. Normalmente não é essa a situação, Não. certo? Não há. Bem pelo contrário, portanto, é como disse, apesar de saber que há mais informação, existe mais informação, mas continua a existir, na grande maioria dos clientes, a falta dela. Portanto, e de facto, e nós temos sentido cada vez mais a procura na nossa ajuda, porque precisamente nesse sentido os clientes não têm a mínima noção, ainda para mais ouvindo falar em siglas de STIs e não sei o quê, portanto, aí é muito mais complexo ainda. Reportando àquilo que estavas a dizer, de facto eu tenho procurado sensibilizar, porque há muita gente que acha que não faz sentido fazer o crédito já porque ainda não tem a casa, e posso dizer que neste momento, e até talvez o nosso programa, desde que se começou a falar nisso, aumentou muito essa questão. E ainda bem, primeiro é sinal que as pessoas nos estão a acompanhar, e segundo porque eu neste momento devo ter um número significativo de clientes concreto aprovados já que estão à procura de casa, em função disso, portanto, e isso é muito interessante mesmo, é sinal que a mensagem está a passar, e de facto toda a gente acha que é o melhor que se pode ter neste tipo de situações. Agora, o processo normalmente não, as pessoas, portanto, nós procuramos defender ao máximo os processos, preparamos, mas claramente as pessoas sentem que de parte dos bancos existe, pronto, eu dou este exemplo muito sem obviamente existem muitos bancos, nós trabalhamos, temos a facilidade, temos acesso a eles todos, e a questão é, para nós a diferença é, independentemente da questão bancária, da entidade bancária, aliás, independentemente, é aquilo que é o melhor para o cliente. Portanto, ninguém espera que o funcionário, o seu gestor de conta, não obstante, e nós percebemos porque é que isso acontece, que esteja à espera que diga que o melhor para o cliente pode ser aquilo que está na porta ao lado. Isso, portanto, nesse sentido... Sim, quem dá o ganha-pão é a casa onde eles trabalham. Mas eu percebo, pronto, é normal, as pessoas estão ali sentadas para defender aquilo. Para nós é indiferente a instituição. Cabe ao cliente procurar ou cabe ao cliente entregar o processo a quem sabe e aguardar a melhor solução. Ok, vamos se calhar avançar porque também já passamos a meia hora. Vamos ver aqui as perguntas. Boa noite. Ao utilizar o valor do PPR para amortizar o crédito de habitação, não vamos pagar juros ou outro tipo de impostos no crédito de habitação, não. Só o valor da amortização, julgo que deve ser Maria de Fátima Oliveira. Só o valor que está indexado, o meio ponto percentual, os dois, se for taxa fixa. O crédito de habitação tem que ser habitação própria permanente? Sim, tem que ser. Se a renda de janeiro entra para o IRS, compensa fazer isso? Não percebi muito bem aqui a pergunta da Maria, novamente da Fátima Oliveira. De qualquer forma, a Fátima pode colocar aqui novamente um bocadinho mais claro. Depois, tenho aqui dois PPRs, fidelidade, um de 7 mil, 13 mil, valor de empréstimo. Qual é a atitude? Que me aconselham? Onde renderia mais? Sim, Augusta Lopes. O ideal é ir ao site do regulador das seguradoras, que eu julgo que é APS ou uma coisa assim qualquer. Eu posso até depois colocar aqui o link. E lá eles têm uma tabelazinha onde analisam a rentabilidade dos vários PPRs. Mas eu no final coloco aqui o valor. O site. Não temos de devolver os benefícios fiscais ao Estado, diz o Olivério Batista. Passando os 5 anos, já não tem que devolver nada. Por isso é que é uma das vantagens, a questão dos 20%. No início desta pandemia, quem fez PPR indexado a um índice de ações específico tecnológicas foi uma boa opção. Renato, tudo o que está indexado a ações deve ser visto sempre uma questão a longo prazo. Este é o meu conselho. Ou seja, quem investe em ações, eu pelo menos sempre que estou a investir em ações ou em algo, ou criptomoedas, uma coisa qualquer, faço sempre num período pelo menos de 10 anos.
Porque só aí é que eu consigo perceber. Ou então tem que ser um trader, tem que andar sempre em cima disso. Qual é a fórmula de taxa de esforço? Renato, eu coloquei o link e lá faz esse cálculo. Ok? Boa noite aos três. Tenham spread de 1%. Vale a pena amortizar? Sim. A questão do depende é quanto é que está o PPR a render. É esses cálculos. Depende da rentabilidade do PPR. Exatamente. Tem que fazer essas contas, Filipe. Boa noite aos dois. Vocês têm um e-book? Sim, temos um e-book de poupanças. Não sei se o e-book era da taxa de esforço, mas sim, temos um e-book com 103 poupanças. Aliás, está a ser atualizado, que já conseguimos mais algumas. Mas pronto, é um pouco isso. Entretanto, já coloquei aqui o link da ferramenta de cálculo para a taxa de esforço, em que faz esse cálculo por vocês e faz logo o valor que vocês, ou seja, ele desmonta, vai-vos dizer qual é o valor que podem fazer de crédito para a compra da casa. E pronto, por hoje acho que é tudo. Já passamos aqui um bocadinho do nosso tempo. Edilberto, Carlos, querem acrescentar algo? Não, pronto, para a semana cá estamos. Portanto, exatamente. Basicamente até em feriados. Não, o tempo acaba por passar muito rápido. Sim, é rápido. Bastante rápido. Mas também temos que ponderar esta questão de poder alargar, se calhar, para 1 hora. A minha questão é, se depois também não se torna muito maçador, não é? Agora, depois podemos fazer, porque normalmente depois o que eu faço é pegar nos vídeos e colocar por temas, pelo menos no YouTube. E pronto, maltinha. Foi um prazer mais uma vez. Protejam-se. Até para a semana. Tchau. Para a semana. Tchau.